Programa Sintonia, com Wilton Cunha. Dalila, restaurante árabe brasileiro. Oferecemos a você buffet árabe e brasileiro, livre ou por quilo. Prato servido, bebidas e sucos, lanches e café. Servimos também marmitex e possuímos teleentrega. Dalila, restaurante árabe brasileiro. Rua 7 de Setembro, número 306. O telefone 3229-1670. Esperamos você no Calçadão da 7. Sintonia está começando. Para que você tenha uma vida mais bela e mais saudável, a sua mente e o seu corpo precisam estar em equilíbrio. E muitas vezes nós vivenciamos situações em nossas vidas que acabam influenciando o desencadeamento das emoções e também dos comportamentos. E quem sabe aí, então, não é a hora de buscar a ajuda de um profissional. Para conversarmos sobre este assunto, eu recebo hoje aqui no programa Sintonia a visita do psicólogo clínico e especialista em psicoterapia cognitivo-comportamental, Gabriel Guimarães Cruz. Boa tarde, Gabriel. Prazer recebê-lo aqui no nosso programa para tratar de um assunto, aliás, bastante relevante, né? E que com certeza vai despertar o interesse dos telespectadores e também desfazer, não é, Gabriel, algumas dúvidas e tabus criados em torno do tema. Né? Boa tarde, Wilton. É um prazer estar aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite. O Gabriel, para início de conversa, o que é a psicoterapia cognitivo-comportamental e como ela funciona? Como é que funciona isso? Inicialmente, Wilton, um breve história, principalmente a respeito da terapia cognitiva. O pai da terapia cognitiva é o Aaron Beck, né? Que era psicanalista, trabalhava com pessoas deprimidas, trabalhava com depressão, e ele não, com a psicanálise, ele não estava obtendo êxito, resultados, né, adequados na terapia. A partir disso, ele foi formulando questões e conseguiu, né, desenvolver a partir disso a terapia cognitiva, que parte da seguinte premissa: nós temos crenças enraizadas a respeito de nós mesmos, a respeito dos outros, do mundo e a respeito do futuro. E no caso da depressão, essas crenças são demasiadamente negativas e distorcidas, e elas precisam ser desfeitas. Sim. Trabalhando essas crenças, na verdade, a ideia inicial da psicanálise, ela trabalhava com a ideia de que a depressão estava relacionada a questões inconscientes. Beck desfez essa construção, essa ideia. Na verdade, que a depressão, na verdade, o deprimido, ele se encontra preso a um esquema de crenças, e a partir disfuncionais, e a partir delas ele não consegue se desvencilhar delas. Na verdade, a ideia de que o deprimido, o que ele mais quer é vencer a depressão, né? Mas, Gabriel, não querendo te interromper, mas é importante que se saiba, porque as pessoas têm essa dúvida, têm essa... qual a diferença entre a tristeza e a depressão?
As pessoas conseguem fazer essa diferenciação? Existe uma banalização muito grande, né, Wilton? Com relação à depressão? Com relação à depressão. Às vezes, um estado de ânimo mais para baixo, né? Muitas vezes a gente costuma dizer, mais deprimido, tal. Várias pessoas costumam dizer isso, né? Na verdade, a depressão é um quadro clínico, né? E a tristeza é simplesmente uma emoção que faz parte da vida e ela produz coisas positivas, inclusive, né? Sim, a tristeza seria então um sentimento, podemos dizer que seria um sentimento momentâneo e pode prolongar-se por, quem sabe, aí 2 meses, 30 dias, é isso? E depois, à medida que o quadro vai se atenuando aos poucos e paulatinamente, a vida volta ao normal, não seria por aí? Existe uma série de critérios para fazer essas diferenciações. Quando aí a gente adentra em um outro conceito importante, né, que é a questão da funcionalidade e da disfuncionalidade. Eu não gosto muito de trabalhar com a ideia do certo e do errado, daquilo que traz uma ideia mais moral, né, nesse sentido, né, no Sim. certo e do errado. Na verdade, do que está disfuncional para a tua vida, o que está te atrapalhando, te causando muito sofrimento e tu não está conseguindo lidar com isso, e o que bom, tu mesmo um certo grau de disfuncionalidade tu está conseguindo lidar, né? Nesse aspecto, dentro até da disfuncionalidade, tu estarias funcional, né? Na terapia a gente busca trazer isso, né? Voltando para a tua primeira pergunta, até fazendo um gancho, na terapia cognitivo-comportamental, a ideia é tu trabalhar, acessar os pensamentos dos pacientes, conseguir, partindo da premissa de que os pensamentos interferem nas emoções e as emoções acabam interferindo nos comportamentos. No momento que a gente muda e que a gente tem pensamentos, no caso, distorcidos a respeito da realidade, e que pensamentos, na verdade, não são fatos, né? Sim. Muitas vezes nós distorcemos os nossos pensamentos cotidianamente. É necessário fazer uma avaliação, um processo de automonitoramento na terapia de como eu olho o mundo, como eu olho as pessoas, como eu tenho uma perspectiva com relação ao futuro, como se fosse uma lente que eu tenho para olhar o mundo. E a terapia cognitiva, ela ajuda a tu modificar aquilo que precisa ser modificado, aquilo que para ti é importante precisa ser modificado. Ela é considerada mais ativa porque o terapeuta ele pega junto, se até utiliza uma expressão que é como se fosse uma equipe, paciente e terapeuta colaborativamente atuam em conjunto. O paciente traz as questões e o terapeuta está ali conjuntamente para ajudar o paciente a resolver os seus problemas. Então, na realidade, um dos objetivos, se não o objetivo principal, me parece, da psicoterapia cognitivo-comportamental, é despertar, fazer com que o paciente acorde para a realidade, é isso? Para que ele veja as diferenças, perceba as questões que para ele estão disfuncionais, que estão causando sofrimento ou que estão causando prejuízo em alguma esfera da vida dele, seja no trabalho, seja... Me dá um exemplo. Por exemplo, né? Um exemplo específico, uma pessoa, e aí é importante, que eu digo, seja no trabalho, seja na relação amorosa, seja a pessoa pode simplesmente estar com um problema no seu ambiente de trabalho, e isso pode ser de uma origem, de uma questão mais interna do que externa.
O que a gente costuma chamar de a situação, por exemplo, uma briga no trabalho, seria o que? Uma situação gatilho, que a gente chama, que é simplesmente uma situação ativadora para uma questão interna, que mobiliza uma questão interna da pessoa que a pessoa não consegue lidar. E a partir disso pode ocorrer um processo de adoecimento. E isso, sim, com certeza acontece também na relação conjugal. Também, né? Nós temos vários esquemas, né? Agora aqui né? Tu tá no teu esquema de Wilton apresentador. Sim. Eu tô no esquema de Gabriel entrevistado, né? Quando eu vou pro consultório, eu tô no meu esquema de Gabriel terapeuta. Entrevistador. Né, enfim, nós temos aí, assim como nós temos esquemas de marido, enfim, de trabalhador, de estudante, de professor, né, de em diversas esferas. É importante analisar todas essas esferas. Com relação à tristeza, a dificuldade no enfrentamento da tristeza é que vai caracterizando a depressão aos pouquinhos. A gente, claro que existem então, a tristeza, na verdade, seria um ponto de partida para um trampolim para a depressão, não é? Sim, isso? Pode ser ou não. Pode ser ou não. Pode ser ou não. Pode ser simplesmente, inclusive, a tristeza no luto, ela é perfeitamente natural, em situações, né, dando um exemplo, ela é uma situação perfeitamente natural. A pessoa precisa elaborar aquele luto, só que esse luto ele pode se tornar disfuncional no momento em que a pessoa não consegue elaborar esse luto, não consegue enfrentar sua própria tristeza, e a partir disso começa a ter uma série de sintomas. Então podemos dizer, na verdade, que a tristeza ela tem um tempo de duração, não é isso? Fica difícil quantificar o tempo. O tempo, mas ela passa. Ela tende o processo, ela é metabolizada. Quando na realidade, não sei se eu estou certo, a depressão ela desencadeia a apatia, uma indiferença com as coisas, uma desesperança, né? Falta de perspectiva na vida. Então, não é isso? O Becker, na terapia cognitiva, começou o livro dele, A Terapia Cognitiva da Depressão, ele trabalha com a tríade a tríade cognitiva, que na verdade nós temos crenças a respeito de si mesmo. A pessoa deprimida tem crenças negativas a respeito de si mesmo, a respeito dos outros ou do mundo e a respeito do futuro. Exemplos bem claros, né? Eu não sou uma pessoa querida, não sou uma pessoa competente o suficiente, eu sou uma pessoa inferior. Uma crença a respeito de si mesmo. De si mesmo. Uma crença a respeito dos outros. Os outros não me aprovam. Os outros não gostam de mim. Né? Eu não sou gostado pelos outros. Né? Uma crença a respeito do futuro. O futuro é desesperançoso. E com relação ao futuro, essa crença com relação ao futuro, principalmente de desesperança, precisamos ficar muito atentos com relação ao suicídio. Porque se o futuro é desesperançoso, se não há perspectivas, né, muitas vezes ele não quer mais a pessoa perde, além de perder o gosto pela vida, que a gente chama num estado de anedonia, né? A pessoa perde o gosto pela vida, simplesmente. A comida perde o gosto, o cheiro, enfim, a pessoa não sente mais prazer em nada.
Além disso, ela, pode, aí claro que existem estágios, existe um pensamento suicida, quem sabe eu posso vir a cometer o suicídio, e aí até como é que o outro grau seria começar a planejar como será que eu vou executar meu suicídio, né? Até chegar num grau em que a pessoa que a gente chama de visão em túnel, né? Sempre na vida, a vida nos proporciona uma série de escolhas, nós sempre temos escolhas, e a partir disso, nesse momento, quando a pessoa está muito adoecida, ela, na visão em túnel, ela simplesmente só enxerga aquela solução, aquela determinada solução. O suicídio, a partir disso, é uma solução para o problema dele. Sim. Ele não quer tirar a vida dele, ele quer resolver o problema. Dele. Gabriel, quais as indicações da psicoterapia cognitivo-comportamental? Quais são? Uma delas, claramente, é a depressão que a gente vem falando, né? Transtornos em geral de humor, né? Outra questão, bipolaridade também. Bipolaridade. Transtorno de humor bipolar, transtornos alimentares, dependência química, uma série. A terapia cognitivo-comportamental, até pelo caráter integrador que ela tem, cada vez mais tem se mostrado efetiva para diversos transtornos. E não só na questão nosológica, que a gente pode ficar aqui falando, né? Mas também no próprio processo de autoconhecimento, para eu conseguir, para que eu possa conseguir me autogerir. Esse é um dos grandes objetivos da terapia, né? Agora, Gabriel, interessante, para que as pessoas saibam, quando é o momento, quando buscar a ajuda psicoterápica? Como eu vou saber, como eu vou descobrir isso aí? O primeiro passo é: existe alguma coisa que está me causando sofrimento? Se a pergunta for sim, eu estou conseguindo lidar com esse sofrimento sozinho? Eu estou precisando de uma ajuda? Sim. Muitas pessoas dizem, então eu vou procurar um amigo. Essa questão acaba se tornando complicada, porque o amigo não tem uma formação para trabalhar com. E isso acontece com muita frequência, né? Estou com um problema, vou procurar um amigo, vou desabafar com as pessoas. Não que seja negativo, pelo contrário, pode ser muito produtivo, mas não invalida a procura de um profissional. De um profissional, justamente. Né? E esse é o primeiro passo. Não consigo sozinho. Eu estou sofrendo e não consigo lidar com o meu sofrimento sozinho. Eu preciso de uma ajuda profissional. O outro caso, a outra questão é, eu estou tendo prejuízos diante do meu sofrimento além disso. Né? Sim, esses prejuízos são vários. Exemplos, por exemplo, na própria depressão, questões ocupacionais, né, financeiras, enfim, a pessoa daqui a pouco não consegue literalmente sair da cama, né, um quadro depressivo, né, grave, né, a pessoa não consegue simplesmente. Sim, é um estado de apatia total. Transtornos de ansiedade, também, te respondendo a pergunta, também a terapia cognitivo-comportamental costuma funcionar muito. O transtorno do pânico é algo assim que funciona muito. Claro que vale ressaltar, né, então, até porque muitas pessoas falam que a terapia cognitivo-comportamental ela funciona de forma rápida. Não necessariamente isso é uma verdade. Ela funciona de forma rápida para atenuar o sintoma grave. Ela tem uma resposta rápida nesse sentido, para esse sintoma que está angustiando a pessoa, que está, por exemplo, um quadro de ansiedade. A gente, com o auxílio de técnicas psicoterápicas da TCC,
na terapia cognitivo-comportamental, conseguimos já de início atenuar o quadro, né, para conseguir iniciar um trabalho. Não necessariamente que esse trabalho não vá ser demorado, esse trabalho às vezes requer um certo tempo. Agora, Gabriel, é importante saber o seguinte: esse quadro, se ele não ser tratado, e ele pode desencadear uma dependência química ou alcoólica? Pode acontecer isso? Pode. Não só um quadro de dependência química, como uma série de outros quadros, né, que a gente chama de comorbidades, né? Então, a partir de uma doença, de um processo de adoecimento, eu vou desenvolvendo outras, né? A partir de um transtorno, eu posso desenvolver outro, né? No caso da dependência química, claro que existem múltiplos fatores, né, o fenômeno complexo. Então, desde as questões das genéticas, hereditárias, né, as propensões hereditárias, genéticas, as próprias questões de fundo emocional, de que função tem a bebida, por exemplo, tem o uso dessa substância, né? E isso deve ser também, eu acredito, Gabriel, importante que se observe isso também, até um alerta aos pais na adolescência, né? Esses quadros podem apresentar também na adolescência, não pode? Sim, o despertar, até na questão, por exemplo, falando no álcool em si, né? Na adolescência, né? Que costuma com um grupo, né? Uns pares, tu começa a sair, começa a fazer festa e a partir daí começa o consumo da atividade alcoólica. Até porque o adolescente ele quer ser igual, ele não quer ser diferente, né? Então ele procura justamente, eu acho que essa interagir dessa maneira com o grupo, né? E consumindo a bebida alcoólica, às vezes para se autoafirmar, sei lá. Né? E aí, claro, que a gente tem critérios, né, falando da questão da dependência, do uso, simplesmente, da pessoa que toma, por exemplo, um cálice de vinho, né, que dizem que, inclusive, faz muito bem para o coração e tal, um cálice de vinho por dia, e está tranquila, só não bebe mais, né, do que aquela dosagem, da pessoa que costuma abusar da dosagem, e a pessoa que começa a entrar num quadro de dependência. Esse quadro pode ser progressivo. Sim. Então, do uso, vai para o abuso, chega na dependência. Na dependência, aí, claro, tem toda a questão da síndrome de abstinência, o fenômeno da tolerância, que tu precisa cada vez mais uma quantidade maior, né? Aí vem aquela questão da diferença qual a diferença do bebedor social para o alcoólatra, né? O bebedor problema, né? O bebedor social, ele tem um controle sobre aquilo que ele ingere. Como tu falou, ele toma uma taça de vinho e acabou. O alcoólatra, ele, a partir do primeiro gole, é que ele vai desencadear, então, aquela fome de álcool, vamos dizer assim. E aí no tratamento da dependência química, não ficamos só na TCC, na terapia cognitivo-comportamental. Trabalhamos com, como costuma dizer, uma caixa de ferramentas, né? Sim. Uma série por exemplo, o AA é um instrumento muito válido, né? A terapia em si, a família, muito importante acessar a família, o grupo. Esses grupos de autoajuda, né? Inclusive o AA é uma, né? Quer dizer, me parece que o AA e a psicoterapia, eles podem muito bem caminharem juntos, mas nunca será um casamento perfeito. Casamento perfeito quase não existe. Não existe. A vida perfeita não existe, na verdade. O Gabriel, há de uma maneira geral,
ideias preconcebidas com relação à psicoterapia. Qual é a tua visão nisso aí? Wilton, uma das frases que eu escuto muito, né, que fazer terapia é coisa pra gente doido, é coisa pra maluco, né? Como assim que eu vou fazer terapia? Terapia é só para quem tem problema. Eu não tenho problemas, né? Aí já tem uma negação, enfim, a pessoa já está negando. Mas claro que existe muito preconceito, né, com relação ainda existe. Eu percebo que isso está melhorando. As pessoas estão se conscientizando que é tão importante quanto cuidar do seu corpo. É importante cuidar da sua mente, é importante cuidar do aspecto psíquico, das suas questões emocionais. Quanto melhor eu me relaciono comigo mesmo, melhor eu me relaciono com o mundo. A premissa é essa. E me relacionando melhor com o mundo, eu consigo resultados melhores. Eu penso assim, Gabriel, as pessoas normalmente dizem, eu vou fazer um check-up. Então, no ano eu vou fazer uma tomografia, um exame de sangue, um eletrocardiograma, enfim. É um check-up completo, né? Estou cuidando da minha saúde, do meu corpo, né? Agora, é importante também que as pessoas cuidem da sua mente, não é? E procure, quem sabe, pode-se, durante um ano, sei lá de quantos meses, procurar fazer uma terapia, independente de qualquer situação, sim, de qualquer sintoma. Pessoas que buscam por autoconhecimento. Eu quero me conhecer, porque no momento em que eu me conheço melhor, eu consigo lidar melhor com os meus problemas, sejam eles com a minha vida, com as minhas coisas. Com a minha vida, com os meus objetivos. Às vezes eu vou para terapia, posso ir para terapia porque eu quero alcançar uma determinada meta. E nisso a terapia cognitivo-comportamental é muito pragmática, né? Sim. Ela trabalha com metas objetivas. Então, bom, eu vim aqui porque eu tenho uma meta que eu quero conquistar, por exemplo. Aí não necessariamente a gente está trabalhando questões de doença em si. A gente está trabalhando com uma questão de saúde. De saúde. Saúde, né? Mental. De saúde mental. Ou seja, as pessoas trabalhar a ideia de que a psicoterapia ela é um investimento, não um gasto. É um investimento em si. E hoje, mais do que nunca, nesse mundo conturbado, nessa tribulação toda em que vivemos, é importante, então, que as pessoas fiquem atentas e procurem cada vez mais, então, tratar da sua mente, não é isso, Gabriel? Cada vez mais. A gente vive num mundo cada vez mais complexo, que nos traz um boom de informações o tempo inteiro, né? E o que fazer com essas informações, o que fazer com essas questões, né? A própria mídia, né? Como lidar com essas questões, como lidar com essas novas configurações que se apresentam e a gente não sabe como lidar. É verdade. O tempo inteiro, né? Gabriel, chegamos ao final da nossa conversa. Eu fiquei muito honrado com a tua presença, muito obrigado. Espero contar contigo em outras oportunidades. Agradeço. Com certeza irão acontecer para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto tão importante que é a saúde mental e a psicoterapia cognitivo-comportamental. Muito obrigado, foi um prazer. Muito obrigado. O Sintonia fica por aqui. Nós voltaremos na próxima quinta-feira. Este programa tem uma reprise agora domingo às 22 horas e com certeza semana que vem teremos mais um bom encontro.